Eu sou o professor Gilberto Pestanha Ribeiro, trabalho aqui na Universidade Federal de São Paulo há 7 anos, no Instituto do Mar, que foi criado ano passado, no Departamento de Ciências do Mar. Aqui a gente dá aula para cursos de bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, Engenharia Ambiental e Engenharia de Petróleo. Então, o que acontece? O ano passado, a Universidade Federal de São Paulo ela conseguiu recursos, né, de emendas parlamentares, e esse ano a gente tem aí na universidade, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, uma série de observatórios. São observatórios institucionais, temáticos, e eu sou o coordenador do Observatório da Dinâmica Costeira, que teve a sua vida a partir de janeiro, né, começou a partir de janeiro. É um observatório que nos primeiros 8 meses houve alunos, bolsistas, né, uma série de alunos, e aí o observatório está vocacionado para trabalhar os ambientes costeiros do litoral de São Paulo, litoral centro, onde eu me situo, né. A gente está na Universidade Federal de São Paulo, em Santos, né, litoral aqui centro de São Paulo, na cidade de Santos mesmo, e a gente tem aqui recortes que a gente trabalha com os alunos, com esse observatório, envolvendo a Praia do Góis, no município de Guarujá, a Praia do Tombo, também no município de Guarujá, a Ilha de Ana, que é no município de Santos, na parte continental do município. Na verdade, aqui no litoral são 2 ilhas, né? Tem a Ilha de Santo Amaro, onde se localiza o município de Guarujá, e a Ilha de São Vicente, que tem Santos e São Vicente nessa ilha. E aí a gente está trabalhando também na foz do Rio Itaguaré, em Bertioga, que é um município um pouquinho mais ao norte, aqui desse litoral de São Paulo. E no contexto desse observatório, a gente tem programado as palestras desde o início do ano, praticamente quando a pandemia se instalou, né? E eu estou passando para vocês alguns slides aí, mostrando a programação que a gente tem até dezembro, rapidamente. A gente tem hoje aí a especial participação da engenheira Marta Carneiro, do IBGE de Recife, vai trazer aí um relato sobre a pesquisa dela do doutorado. Nós teremos aí a participação do professor Fernando Veloso Gomes, no dia 3 de novembro, ele vai trazer um cenário geral, um panorama sobre a gestão costeira na perspectiva de Portugal. O professor Fernando é da Universidade do Porto, ele aceitou de forma muito simpática, está conosco numa conversa, né? Tudo sempre às 16 horas e através do Google Meet. Teremos também, na sequência, participação da Gina Bianchini, ela é uma engenheira agrônoma, ela trabalha no Museu Nacional, na UFRJ, no Rio de Janeiro. Ela trabalha com pesquisa em arqueologia, envolvendo sambaquis também, né? E ela trabalha com carvões arqueológicos. Ela é uma pesquisadora de mão cheia, trabalhando com um assunto chamado antropologia, estudo de carvões arqueológicos. Ela estará conosco em 4 de novembro. Na sequência, teremos a Isabela Nogueira, que é uma cientista da computação, ela faz parte do observatório, bolsista durante o primeiro 8 meses do observatório. A gente vai trazer uma proposta interessante de um plano de dados geoespaciais para a Baixada, né, Santista, envolvendo 8 municípios, né, de Santos, com uma intenção meio grande do ponto de vista de repositório de dados vinculado à gestão costeira, mas na perspectiva dos fóruns locais, da população local, em relação aos fóruns da população local e da sociedade organizada local. Teremos aí o Gilberto, né, eu, né, com a Missão Cruz, trazendo aí uma visão rápida que esse cartógrafo, geógrafo e oficial belga fez no final do século XIX, em 1894. Em 2003, houve uma restituição dessa Missão Cruz, envolve astronomia, envolve o professor Ronaldo Rogério, de Cruz Mourão, que fez o convite a mim para fazer com a Fiat do Brasil essa investida no Brasil, até Brasília, né? E distribuição de material didático, com palestras. Então, eu vou relatar para todos aí esse projeto de um cineasta de Brasília, do Jorge de Castro. Temos aí, no dia 23/11, eu vou trazer uma perspectiva de cartografia náutica, vou trazer aí uma abordagem sobre o Porto de Santos e os berços de Guarujá e Santos
a partir de dados de batimetria que foram adquiridos recentemente, pedidos pelo Porto de Santos, e aí eu vou trazer uma apresentação em 2 horas, conversar sobre cartografia náutica e batimetria com base nesses dados aí que foram adquiridos recentemente pelo laboratório que eu coordeno na Unifesp. Teremos a participação do geógrafo David Sansolo, sobre políticas territoriais de proteção da natureza e povos das comunidades tradicionais na zona costeira. É um geógrafo professor da Unesp, que é a estadual aqui pertinho da gente, mas é em São Vicente, e ele lançou recentemente um livro, né, ele é organizador de um livro, trazendo aí vários autores, alunos e que foram orientados por ele no doutorado, mestrado e colegas aí, e aí a gente tem isso no dia 8 de dezembro. No dia 11 de dezembro, eu fiz o convite ao engenheiro cartógrafo João Fernando, né, Custódio da Silva. Ele vai trazer aí o papel da engenharia cartográfica e de agrimensura em projetos de mapeamento costeiro. Ele é presidente aí da ABEC São Paulo, da Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos de São Paulo. Então, isso é a programação que a gente tem para essas datas, até o final do ano. E agora eu vou exibir o material. Desde já faço agradecimento. Eu vou colocar no chat algumas instruções daqui a pouco, mas aí eu vou agora exibir aqui o material da engenheira Márcia Carneiro. Só um minutinho. Acho que é assim. Espero que esteja chegando aí na tela de vocês. Deixa eu só conferir. Perfeito. Está chegando. Está chegando, né? Eu vou dar o comando de maximizar aqui. Eu acho que é o F11, né? Vamos ver. Não. Só um minutinho. Visualizar tela cheia. Acho que agora fica melhor visualizar. Bom, agradeço de forma muito honrada, né, a presença da engenheira Márcia Cristina Carneiro, conosco hoje aqui nessa conversa. Temos nesse observatório a participação de alunos desses cursos que eu citei, e a gente tem aí a oportunidade de conhecer o trabalho de pesquisa que a Márcia desenvolveu na tese de doutorado. A Márcia vai se apresentar daqui a pouco, mas eu vou falar um pouquinho dela, porque ela é uma pesquisadora, assim, destacada, é uma engenheira cartógrafa aí que se qualificou bastante coisa. Ela é egresso da Federal de Pernambuco, onde tem curso de engenharia cartográfica, que inclusive tem colegas professores lá da Federal de Pernambuco, e a Márcia Carneiro, ela é do IBGE, de Recife, pesquisadora também, né? E ela esteve se dedicando com mapeamento, né, digital, envolvendo a tecnologia laser, né, aerotransportável, com parceria com uma empresa. E é com você, eu vou deixar meu microfone desligado. Caso você queira, você me chama que eu abro o microfone novamente. Agradeço mais uma vez a Márcia, agradeço também ao IBGE de Recife ter a Márcia conosco aqui nessa vivência hoje aqui, bem bacana, né? E a Andréa Carneiro também, presente aqui, isso é uma honra também, professores da Federal de Pernambuco, alunos, familiares da Márcia. Então, é um momento bacana, Márcia, na sua simpatia de sempre, na sua boa vontade, aquela coisa muito bacana. Márcia, agora é com você. Obrigado aí, mais uma vez. Obrigada, Gilberto, pelo convite, né? Para mim também é uma honra estar participando hoje, nessa tarde, com vocês aí, online, né? Nesse novo... Espero que todos estejam bem. E vamos aí começar a mostrar um pouco, né, da nossa pesquisa da tese de doutorado, que se intitula Monitoramento das Dunas utilizando o sistema de mapeamento a laser LiDAR aerotransportado. É um estudo do campo de dunas do Rio do Fogo, Rio Grande do Norte. Pode passar, Gilberto, por favor. Então, nós vamos resumir a apresentação numa breve introdução, os objetivos da pesquisa, o problema, a hipótese e a justificativa. Vamos falar um pouquinho da área de estudo,
o embasamento teórico, a metodologia que nós utilizamos para pesquisa, os resultados, a conclusão e recomendação e os agradecimentos. Pode passar, Gilberto. Então, as dunas costeiras se destacam por atuar na proteção às transgressões do nível do mar e são ecossistemas de grande importância econômica e vulnerabilidade às ações naturais e antrópicas. Esses ecossistemas eles são marcados pela interface entre ambientes marinhos e costeiros, depósitos de aquíferos, suporte vegetacional e plano de sustentação para diferentes formas de vida. Ações lentas e constantes vêm alterando suas formas. É necessário diversos instrumentos de monitoramento que resistem de forma mais breve e antecipada esses processos que acontecem nessas áreas. Pode passar, Gilberto. Então, diversos instrumentos cartográficos, eles são utilizados para o monitoramento dessas áreas costeiras. Pode-se destacar fotografias aéreas, imagens de satélite, mosaico de radar, cartas topográficas, que permitem uma visualização em 2 dimensões. Nas últimas décadas, porque essa pesquisa ela começou em 2000, e os voos foram de 2001 e 2004. Então, nessa época, houve o avanço dessa tecnologia de mapeamento a laser aerotransportável, que se chama Light Detection Range, que é um sistema de captura tridimensional da superfície da Terra por meio de procedimentos automatizados que alinham precisão e acurácia com redução no tempo de captura e processamento dos dados. Essa pesquisa parte do pressuposto indissociável entre o conhecimento fornecido da geociência e os meios tecnológicos disponíveis pela geoinformação para dar suporte às decisões acerca de diagnósticos ambientais, planejamentos e gestão ambientais desses ecossistemas dunares. Pode passar, Gilberto. Então, o objetivo geral da pesquisa foi determinar a tendência de deslocamento do campo de dunas, empregando a tecnologia de mapeamento a laser aerotransportável no município de Rio do Fogo, Rio Grande do Norte, Brasil, para subsidiar a gestão costeira. Aqui tem algumas imagens de dunas, né? E os objetivos específicos foram elaborar uma base de dados espacial por meio da tecnologia de mapeamento a laser aerotransportado, avaliar a evolução espaço-temporal do campo de dunas através da comparação entre diferentes recobrimentos aerofotogramétricos, foi gerar um mapa geomorfológico da área da pesquisa, gerar um mapa de uso do solo e fornecer dados científicos para subsidiar a gestão costeira dessa área. Pode passar. Segundo Carter, 1988, de todos os ecossistemas costeiros, as dunas são os ambientes que sofrem maior grau de degradação antrópica. Aliado à grande intervenção humana sofrida nesse ambiente, apenas nos últimos 30 anos foram iniciados estudos integrados à gestão costeira e implementação de legislação visando a sua proteção. Especialmente o campo de dunas do Rio do Fogo, que é o objeto desse estudo, é um espaço submetido a diferentes tipos de pressão, desde o turismo predatório e a exploração mineral até a especulação imobiliária, intervenção urbanística e as próprias dinâmicas físicas naturais. Pode passar. A hipótese da pesquisa foi o mapeamento a laser na época, hoje a gente já sabe que já está bem consolidado e já existem diversas artigos científicos, né? Mas em 2000 você não encontrava nada, não encontrava livro, era realmente o início, né, de tudo. Então, o mapeamento a laser aerotransportável é uma tecnologia adequada para constatar, quantificar e monitorar o deslocamento das dunas,
contribuindo para a sustentabilidade ambiental costeira, é possível identificar, quantificar e monitorar a tendência do deslocamento das dunas utilizando o mapeamento a laser. Então, aqui tem algumas imagens, né, do mapeamento a laser, o avião, né, fazendo as capturas dos dados. Pode passar, Gilberto, por favor. Então, a importância da preservação das dunas costeiras, segundo Nordstrom 2000, se deve por diversas questões ambientais. As dunas, elas são importantes habitats ecológicos com diversas espécies de fauna e flora. Representam ambientes costeiros de grande relevância ambiental, tanto no uso recreativo quanto contemplativo, abrigam sítios arqueológicos, paleontológicos e arqueológicos, como os sambaquis. Existe presença de recursos minerais, como areia, água, petróleo, metais, entre outros, e é de grande importância para a recarga das águas subterrâneas e a proteção dos rios, riachos e lagoas costeiras. Pode passar. E aí tem algumas fotos das imagens das dunas, né? Aqui é o mapa de localização da área, né? É uma área que fica a 61 quilômetros aproximadamente de Natal e que possui, pela estimativa de 2020, 10.905 habitantes. Pode passar. A área da pesquisa, ela está aí em amarelo, está aí, e o campo de dunas móveis é o que tem em amarelinho aí representado nesse mapa. Ela possui, esse campo de dunas, ele possui uma área de 5,31 quilômetros quadrados e a área da pesquisa como um todo, 35,77 quilômetros quadrados. Pode passar. Então, um pouquinho dessas fotos mostra como é esse litoral, né? O litoral do Rio do Fogo, ele perfaz uma extensão de 16 quilômetros e a faixa litorânea que nós pesquisamos compreende 9 quilômetros. E você encontra nessa praia praias arenosas com presença de dunas frontais. Você encontra também falésias, cordões litorâneos estreitos e presença de turfa. E você encontra a desembocadura do rio Punaú, que é exatamente quem abastece esse campo de dunas de sedimentos. Pode passar. Pode passar, Gilberto, por favor. Então, aí vocês estão vendo a relação estratigráfica entre as 4 gerações de dunas. Então, segundo Maia cita em todos os seus estudos, pode ser a origem desses depósitos eólicos podem ser diferenciadas por uma série de variáveis. A forma, a diferença de coloração, o tipo de vegetação e o grau de sedimentação. A primeira geração das dunas, que são as mais antigas, vocês podem dar uma olhada aí, de forma designada como paleodunas. Elas se encontram em contato com a formação barreiras. E a segunda geração, que são as dunas parabólicas, sua formação começa no Pleistoceno, sobre o nível do mar mais baixo que o atual. A terceira geração de dunas são sedimentos ricos em bioclastos, as eolionitas, que formam-se por dunas de sedimento sedimentadas por carbonato de cálcio e têm uma idade de 4.000 anos. Isso segundo o estudo de Maia, 1998. E a quarta geração de dunas são as dunas ativas, que se associam ao desenvolvimento do litoral atual e penetram no continente em até 6 quilômetros. Compõe-se predominantemente de quartzo, grão de areia, arredondado, bem selecionado e de cor clara. Essas dunas se localizam entre 600 a 2.000 metros da praia de distância e migram em cima das gerações anteriores e da formação barreira. Pode passar.
Pode passar, que foi mais ou menos o que eu falei sobre a origem desses depósitos eólicos. Pode passar. E, segundo Carter, as dunas elas ocorrem de forma significativa nas linhas de costa, onde a disponibilidade de sedimento é abundante, como na costa noroeste da Europa, sudoeste da África, sudeste da Austrália e no nordeste do Brasil. Onde no Brasil a gente pode destacar os lençóis maranhenses, o litoral do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Pode passar. E segundo os autores Goldsmith, Snike, Singh e Mick, as dunas eólicas elas são formadas por acumulações arenosas, geralmente assimétricas, ocorrendo isoladamente ou de forma associada, que podem atingir algumas centenas de metros de alturas e quilômetros de comprimento. Tem como principal característica a presença de uma face de inclinação suave, na forma da direção presencial do vento, que é a face de barlavento, e de outra face com a inclinação mais íngreme, que é denominada sotavento, como vocês estão vendo na figura aí. O barlavento, a direção do vento e o sotavento. Pode passar, Gilberto. Segundo Glenn Hennick Singh, 1980, as dunas elas são denominadas dunas estacionárias ou inativas ou fixas ou paleodunas. As dunas migratórias, ou também conhecidas como ativas ou móveis ou recentes. Na área da pesquisa, nós encontramos dunas inativas ou vegetadas, que é essa fotografia de cima, com uma morfologia tênue, e dunas ativas, que é essa fotografia de baixo, barcanas, cristas, barcanoides e parabólicas. Pode passar. Aí está a definição do que é uma duna parabólica e a definição de que é uma duna barcana. Então, a parabólica ela se caracteriza pela forma de U ou V, com o lado côncavo voltado para o barlavento. E a parte convexa para o sotavento. E a barcana é exatamente o contrário. Pode passar. Aí vocês estão vendo a imagem, uma fotografia aérea e uma imagem de radar. De acordo com o Tinley, 1985, em função da migração mais lenta, os braços dessas dunas tendem a se prolongarem, deixando ao lado do seu percurso topos paralelos de dunas, os quais resultam em tipo de dunas denominado deflação de duna parabólica, de forma semelhante a um grampo de cabelo, como vocês podem ver nessa imagem de lá e daqui, várias deflações de duna parabólica, que parece mais realmente esses grampos, como ele fala, o autor, em 1985. Pode passar. Os cristais barcanoides, segundo Mack, 1979, a origem da formação das cristas barcanoides são pela justaposição lateral de várias dunas barcanas, que evoluem para formar um sistema em cadeia em direção dominante do vento, como é o caso do campo de dunas do Rio do Fogo, como vocês podem ver, observar aí nessa imagem LiDAR e na imagem da fotografia aérea. Pode passar, Gilberto. Os principais fatores que influenciam o deslocamento de dunas são, segundo Goldman, em 1978, a disponibilidade de sedimentos inconsolidados, a atuação do vento com suficiente intensidade e a existência de uma superfície plana para a migração e formação das dunas. E, segundo o Castro, 2004, o tamanho, a altura das dunas e a localização do campo de dunas, a posição em relação à pista de vento e a natureza tridimensional e o volume dos sedimentos. O regime dos ventos e as precipitações pluviométricas, a velocidade de migração das dunas durante a extensão
chuvosa, observa-se que é 1/4 do valor médio obtido durante a estação seca. E também influencia o deslocamento dessas dunas, a presença de vegetação como fator limitante no deslocamento desse campo de dunas. Pode passar. O ciclo eólico natural do movimento das areias, segundo Rondtale, 1980, são os mecanismos associados que alimentam as dunas. Ou seja, os rios e estuários transportam sedimentos para o mar e os movimentos eólicos do ciclo de areia alimentam a praia, que alimentam as dunas, que alimentam os rios e estuários. É por essa razão que o campo de dunas móvel ocorre frequentemente associado à foz de rios e estuário. No caso desse campo de dunas do Rio do Fogo, é como eu mostrei anteriormente a fotografia do estuário do rio Punaú. Pode passar. O mapeamento a laser aerotransportável, conhecido também como LiDAR, mapeamento a laser aerotransportado, varredura ou perfilamento, laser scan, sistema laser scan e laser scanning. Esses nomes são todos nomes que são conhecidos e que vocês podem observar em literaturas. Esse sistema, ele possui 3 componentes principais: o INSS, o GPS e o sistema de varredura a laser ALS. Pode passar. E aí vocês estão vendo um avião, né, fazendo a varredura. Aí são os tipos de clima da área, né, que é um clima quente e úmido. A área de pesquisa, ela está inserida numa das regiões de maior quantidade de vento do Brasil e da América do Sul. Os ventos são predominantemente de sudeste para noroeste e estima-se uma velocidade média de 7,5 metros por segundo. Pode passar. E aí está um mapa de potencial eólico do Brasil e vocês veem que essa área ela é realmente uma área bem especial, né, do planeta, em termos de dados de velocidade de ventos. Aqui nós trazemos também um mapa com a velocidade dos ventos, né, há 30 anos. É um monitoramento, né, que se faz, pode passar. Aí a direção dos ventos na área de estudo, pode passar, que ele está localizado na Bacia Potiguar, pode passar. Aí é um resumo, uma tabela média, para vocês terem noção da intensidade, né, do vento dessa área de pesquisa, pode passar. E o sistema a laser, né, aerotransportável, que ele também tem uma parte que pode ser usada submerso. Ele é um sensor ativo, que pode ser aerotransportável ou terrestre, que permite descrever a superfície varrida pelo sensor por meio, hoje, de mais de 600 mil de pontos coletados por segundo. E ele dispõe do posicionamento planialtimétrico com a precisão de 15 centímetros. E, atualmente, essa precisão está sendo cada vez mais baixa, com o avanço da tecnologia. Esse era o sensor que a gente trabalhou na época da pesquisa, em 2001. Pode passar. Aqui algumas fotografias, né, da aeronave, quando a gente foi trabalhar, e algumas imagens da varredura também, da aeronave e como é que funciona. Pode passar. Aí é o sistema, né, de posicionamento diferencial GPS. Pode passar também. E a aeronave, só para vocês terem uma ideia como é que funciona, né? Um exemplo também dos múltiplos retornos do LiDAR, porque o LiDAR ele permite a separação dos pulsos emitidos de maneira a posicionar os objetos em seu topo e ao nível do terreno. E ele possui um primeiro e
um último retorno. Isso possibilita o quê? Você determinar, por exemplo, a altura de uma árvore, a quantidade de vegetação que você tem, pela característica dele ter esses múltiplos retornos, certo? Quando o feixe, aí você está vendo uma casa, o feixe primeiro ele retorna no telhado, mas depois ele vai até o chão. Com isso, ele lhe permite dar a altura daquela edificação. Assim como qualquer equipamento urbano ou árvores, se for numa mata, né? Pode passar. Aí é o pós-processamento, né? Dos dados, como é que sai. Inclusive, além dele ter o X, Y, Z, ele tem uma quarta dimensão que se chama intensidade do sinal. Essa quarta dimensão ainda tem um campo vasto de pesquisa, porque dependendo da intensidade, ele identifica o que é. Se é uma árvore, se é uma casa, qual é o material. E as pesquisas atualmente estão direcionadas nesse I. Pode passar. Que é a intensidade do sinal, a quarta dimensão, né? As vantagens desse mapeamento é que é uma técnica monoscópica, de modo que um único pulso a laser determina a altitude. É um mapeamento de alta precisão, alta velocidade de execução, ela permite voo abaixo das nuvens, os arquivos são separados por plano de informação, solo, vegetação, edificação, entre outras. Existe também uma filmagem georreferenciada, imagem hipermétrica, a intensidade que eu falei para vocês, o I, ele opera de dia e de noite, a captura dos dados espaciais são mais rápidos, a captação dos dados são digitais, não existe etapas intermediárias para a geração do MDT, do modelo digital do terreno, enquanto que a fotogrametria, o mesmo ponto, ele precisa ser claramente visível em 2 fotografias aéreas, para se determinar a altitude. As superfícies homogêneas, como deserto, dunas, que é o caso da área da pesquisa, geleiras, o mapeamento a laser, ele opera com excelentes resultados. Enquanto que a fotogrametria, como eu já falei, traz dificuldade nas medições pela ausência exatamente desses pontos fotoidentificáveis. Pode passar. Aqui a gente traz algumas aplicações, né? Tem umas imagens aí embaixo do Cais Estelita, aqui de Recife, onde, quando a gente tira o viaduto, nas 2 imagens abaixo, você permite ver outra visualização, né, dessa área. É uma área hoje muito comentada da cidade do Recife. Pode passar. Então, aqui nós estamos trazendo o diagrama da metodologia da pesquisa, onde, inicialmente, nós fizemos um planejamento e o levantamento dos dados, né? Um plano de voo, LiDAR, e o levantamento de campo. Numa segunda etapa, fizemos o processamento e análise dos dados e a geração da base de dados espaciais. Numa terceira etapa, fizemos a geração e análise dos mapas temáticos e, finalmente, o resultado, né, da pesquisa. Pode passar. Aqui nós mostramos o planejamento e o levantamento dos dados, né? Um exemplo de alguns documentos cartográficos que nós utilizamos para subsidiar, né, esse planejamento. Pode passar. Aqui a gente traz um fluxograma do processamento e análise dos dados, né? A gente tem uma base de dados brutos, GPS, os dados da aeronave, né? Junto com os dados brutos do laser. Aí a gente tem que fazer o processamento desses dados gerados e integrar todos esses dados e depois fazer os polígonos de corte. No nosso caso, como a gente gerou também
modelo digital do terreno, em algumas áreas a gente teve que remover a vegetação. Pode passar? Então, a geração e análise dos mapas temáticos. Na elaboração da base de dados espaciais, através do LiDAR, foram realizadas 2 voos. Um no dia 10 de dezembro de 2001 e outro no dia 8 de novembro de 2004. E nós fizemos uma parceria com a empresa chamada Geoide de Belo Horizonte. E essa empresa foi que patrocinou toda a pesquisa. Na etapa de filtragem do ponto, foi realizada com um programa chamado TerraScan, que possui uma ferramenta específica para essas tarefas de classificação. Os pontos coletados, em média, foram 5 pontos por metro quadrado e definida na filtragem como não pertencente à superfície terrestre. Foi separado por meio de planos de informação, de layers, ou seja, separando os principais elementos encontrados na área de estudo. Essa etapa é denominada de classificação, que tem como objetivo principal auxiliar a encontrar pontos pertencentes à superfície terrestre e também você fazer uma seleção dos pontos que não são, os que foram selecionados errado. Porque, para vocês terem uma ideia, se passar algum pássaro na hora, o laser resista. Mas aí, quando você gera o modelo, você já vai vendo que aquele ponto não é da superfície, e aí você tem que realmente retirar aquela coordenada, né? E correspondendo aos pontos considerados pertencentes ao solo. E o modelo digital de elevação corresponde às demais entidades. Nesse caso, foram definidos 3 layers para esse mapeamento: o solo, vegetação e construções. Pode passar. Aí vocês podem observar uma evolução espaço-temporal do campo de dunas, utilizando documentos cartográficos pretéritos. Então, aí você vê uma fotografia de 1969, que foi feita pela Aerofoto Cruzeiro do Sul. E outra de 2005, que foi realizada pela Topocart. Pode passar. Aí, nesse estudo de evolução do espaço temporal, você constata que, através da comparação entre esses diferentes recobrimentos, né, de épocas diferentes, um campo de dunas sem vegetação, quase nenhuma. Em 1969, você vê ele bem branquinho aí na imagem. E já em 2005, a regeneração e construção natural da vegetação nativa. Então, quais foram os fatores que nós pesquisamos em campo, através de vários documentos? Foram os fatores climáticos favoráveis ao crescimento, né, dessa vegetação, a insolação, a precipitação, entre outros. Pode passar. Na pesquisa de campo também, e no entendimento ambiental do comportamento dessa área, nesse período de 36 anos, por meio dessa comparação, visou o quê? Identificar as transformações das feições eólicas da área, influenciados, logicamente, pelos fatores de ordem ambiental, né, política e econômica. Pode passar. Então, o que é que nós observamos? Nós podemos, através dessas fotografias, ela mostra a dinâmica dessas feições eólicas e a ocupação antrópica. Em 1969, observa-se que a área era ocupada por esse imenso campo de dunas bem branquinho, desnudado de vegetação, enquanto que em 2005 você já observa essa presença da vegetação. Então, houve uma regeneração
e reconstrução natural dessa vegetação ativa. As dunas vêm sendo fixadas por essa vegetação e acontece sempre na frente da migração de dunas, como vocês vão ver nas fotografias que nós fizemos no local. Pode passar. Aí está a fotografia, está vendo? Mostrando exatamente essa vegetação, né? Que na frente do campo de dunas. Pode passar. Aqui é uma área do município que vem sendo ocupado, né? Nesse campo de dunas, que se chama um povoado chamado Zumbi. Pode passar. Outro resultado que nós obtemos, agora já através do mapeamento a laser, nós geramos uma base de dados espacial dinâmica, né? Ou seja, um monitoramento, nós geramos mapas de monitoramento de deslocamento da duna do Rio do Fogo, na escala de 1 para 20 mil, no verão, onde podemos calcular o posicionamento de 24 vetores de deslocamento de dunas, onde observou-se que até aconteceu o deslocamento de até 50 metros em direção sudeste e noroeste, no período de dezembro de 2001 a novembro de 2004. Pode passar. Aqui é um zoom maior desse mapa de evolução, né, da migração de dunas, onde eu já mencionei, né, que teve locais que ela se deslocou 54 metros. Pode passar. Nós realizamos também um mapeamento na escala de 1 para 10 mil, onde nós calculamos e posicionamos 26 vetores de deslocamento de dunas, onde observou-se um deslocamento até de 67 metros em direção sudeste e noroeste, nesse período de tempo, de 2001 a 2004. Pode passar. Aqui está o mapa que a gente gerou e os perfis que nós realizamos, né? Pode passar. Então, mais um resultado é o cálculo desses vetores de deslocamento de dunas, né? Como eu falei para você, em aproximadamente 3 anos, nós observamos deslocamento de 43,8 a 64 metros. E a taxa de deslocamento anual foi de 15 a 21,97 metros por ano. A taxa de deslocamento mensal foi de 1,25 a 1,83 metros por mês. Pode passar. Aí vocês observam, né, um zoom dos mapas que a gente fez de deslocamento e um perfil de migração horizontal dessa duna, para vocês darem uma olhada. Então, nas cores azuis e vermelha. Pode passar. Aí é o perfil, né, da migração horizontal e vertical das dunas, nos anos de 2001 e em vermelho em 2004. Pode passar. Encontramos altitude inicial de 15 metros e na frente da duna encontramos altitude de 55 metros. Como eu mostrei naquela fotografia, a vegetação vem se fixando à frente de duna, onde o perfil apresenta essas feições bem retas, exatamente pela fixação das dunas. Pode passar. O campo de duna apresenta maior altitude e homogeneidade de relevo na sua porção central, atingindo altitude de até 40 metros, decorrente da maior exposição dos ventos e ausência de barreiras.
A vegetação, como eu já falei, vem fixando toda a borda desse campo de dunas. Pode passar. Aqui tem alguns pontos na duna parabólica que se localizam na frente do campo de dunas e apresenta vetores de maior velocidade de migração, no intervalo de 7 a 23 metros por ano. Os vetores de velocidade de migração da duna barcanoide é de 9 a 17,05 metros por ano. Pode passar. Aí vocês podem observar um ponto 1 de uma duna parabólica. O vetor de maior altitude foi com 50 metros e os pontos 7, 9 e 10 da duna barcanoide de menor altitude foi 30 metros. O ponto 2 de maior deslocamento, que foi 67,8 metros, e o ponto 4 de menor deslocamento, 21,5. Pode passar. Nós geramos também um mapa de uso do solo da região do Rio do Fogo. A área da pesquisa foi 35,77 km² e o campo de dunas, 5,31 km². A vegetação arbórea densa, ela ocupa 23,59% da área de pesquisa, enquanto que a vegetação arbórea arbustiva, 13,59%. As dunas ativas imóveis sem vegetação, 14,84%. As paleodunas, 28,88% da área de pesquisa. E a área urbanizada, como eu já mostrei na fotografia, o povoado de Zumbi, 5,03%. Os depósitos marinhos recentes, correspondentes aos cordões arenosos, na faixa de variação da linha de maré, é 1,29%. Pode passar. Aqui é o mapa do uso do solo. Pode passar. E aí, exatamente, mostrando, né, a ocupação de cada classe que nós geramos. Nós geramos essas classes, né, e a quantidade de quilômetros quadrados que cada um ocupou. Pode passar. Nós geramos também um mapa geomorfológico da área de pesquisa. Pode passar. Essas foram as contribuições, né? E como essa é uma das áreas, como eu já falei, de maior dinâmica, né, do planeta, porque é uma região que é a curvinha da América do Sul, ela realmente esses mapas que foram gerados, eles servem de grande embasamento para mudanças climáticas. Então, você pode, né, através dessas bases de dados, ser um excelente indicador quando houver, para você monitorar as mudanças climáticas, né, da região da América do Sul. Pode passar. As considerações, né? Um estudo e um plano de manejo adequado pode-se ocupar o litoral, em vista que uma das maiores potencialidades econômicas do Brasil e do mundo está direcionada ao turismo. E esse município, ele vive muito do turismo, né? Então, o que é que a gente traz um pouco? As dunas lá de New Brunswick, no Canadá, é um modelo de preservação, principalmente porque eles trazem esses caminhos elevados que eles minimizam o pisoteamento dessas dunas, né? Fazendo com que você preserve mais esses ecossistemas. Pode passar. Então, aí a gente traz alguns modelos, né, de ocupação e sugestão, de estudo de manejo adequado, né? No caso do Rio Punaú, o aporte de sedimento contribui no fornecimento dos sedimentos do campo de duna e das faixas costeiras desse município, e aí a gente observa que o Rio do Fogo,
ele realmente está preservado porque existe esse grande aporte ainda de sedimento. E as dunas móveis, elas se deslocam próximo do centro urbano, que é o povoado de Zumbi, e deixa no interior da planície deflação de dunas parabólicas vegetadas e se deslocam em terrenos mais distantes da praia. Aqui tem alguns livros que a gente observou também das dunas de Príncipe Edward Island no Canadá, onde eles fazem um trabalho de educação ambiental muito interessante com as crianças, desenvolvendo livros grandes, mostrando o objetivo ambiental das dunas, mostrando as vantagens de você preservar e, principalmente, informando, né, o que é esse ecossistema tão sensível do planeta e que está sendo tão ocupado, né, em todo o mundo, não é só aqui, mas todo mundo tem vontade de morar próximo ao mar e ocupam de maneira bastante antrópica essa área. Pode passar. As variáveis calculadas, que foram os vetores de deslocamento das dunas e altitudes, aliadas à morfologia das dunas, elas fornecem forte evidência de que esse complexo dunar ele continua sendo suprido de areia pela dinâmica da praia atual. O uso desse campo de dunas compreende ambientes em que necessitam observar fatores como preservação da paisagem dunar, manutenção das dunas residuais de deflação, preservação da qualidade do aquífero, manutenção do fluxo eólico natural e da vegetação, que é protegido pela lei do Decreto Federal 5.300, de 7 de setembro de 2004, e regulado pela Lei 7.661, do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, de forma que propicia a preservação e integridade do abastecimento de água para as gerações futuras. Pode passar. O objetivo do estudo geral ele foi alcançado, assim como os objetivos específicos, como eu mostrei, né, nos resultados. Aí eu só relacionei para a gente conferir que foram todos alcançados. Pode passar. O que a gente tinha antes, né, em termos de documentos cartográficos, era fotografia aérea e cartas topográficas. E o que foi, pode passar, o que foi que a pesquisa trouxe de contribuição para essa área, né? Foi exatamente esse monitoramento, né? E a geração de uma base de dados na escala de 1 para 20 mil, 1 para 10 mil e 1 para 2 mil. Nós calculamos também vetores de deslocamento, né? E modelos digital de terreno, assim como perfis de deslocamento temporal dessas dunas. Pode passar. Nós também fizemos um estudo da evolução, um estudo temporal, né, do campo de dunas. Geramos também um mapa de uso do solo e um mapa geomorfológico. Pode passar. A conclusão é que os dados e os mapas gerados tornaram possível realmente detectar esse deslocamento dessas dunas e mostraram que 18% da área antropizada ainda é possível criar estratégia de preservação ambiental desse ecossistema de grande fragilidade ambiental. Né? A gente incentiva a criação de um plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável dessa costa e também revelou, né, esse modelo digital, ele revelou a velocidade, né, de migração dessas dunas. Mostrou também que é importante, né, a gente preservar esse campo de dunas móveis, né, e com essa evolução histórica dessas feições, a gente mostra isso. E esses dados científicos, eles permitem subsidiar uma análise e previsão ambiental futura direcionada na perspectiva da preservação.
permitindo, assim, a sustentabilidade para gerações futuras dessa área. Pode passar. Realmente, as nossas hipóteses foram confirmadas, né? As duas hipóteses que eu falei no início da pesquisa, pode passar. Foram positivas, foram sim, né? E, como eu já falei, né, a gente recomenda a elaboração de um plano de manejo desse ecossistema do NAR. Recomendamos também a preservação desse campo de dunas, né, em consonância com a resolução do CONAMA 341/2003, e nós recomendamos também a implantação de uma política de conservação da faixa de praia, promovendo as limitações legais do uso e ocupação dessa praia. Pode passar. E gostaria de agradecer, né, a minha família, a Geoide, que patrocinou essa pesquisa, né, as minhas orientadoras, Tereza e Lucilene, né, e ao Departamento de Cartografia, ao mestrado e ao doutorado que eu participei, ao doutorado das Geociências da UFPE, assim como algumas agências de pesquisa, tanto canadense como europeias, que permitiram, né, porque na época, em 2000, quase não se tinha muita pesquisa sobre o laser, né? Então, através desses órgãos de fomento, me permitiram ir ao local pesquisar com quem estava iniciando realmente as pesquisas com laser. Pois é, obrigada aí pelo espaço, Gilberto, e toda a equipe aí da Unifesp. Tá ótimo, Márcia. Sempre muito bacana, muito claro, didática, bem didático, né? Eu, antes de abrir para perguntas, eu vou aqui fazer uns apontamentos, Márcia. Só para dar um incremento no tema que a gente está tratando hoje, conversando, né? Eu estou meio que num papel meio de disparador de perguntas, né? Para o pessoal que está presente ficar motivado também para fazer perguntas. Uma coisa bacana que é o seguinte, né? Essa pesquisa sua foi em 2005. Em 2005, eu fiz uma pesquisa também com dunas, né? Mas é uma área bem menor, e trabalhei com GPS, né? Fazendo uma modelagem do terreno. O LIDAR, né? Nos dá a possibilidade de grandes campos de dunas, né? Do ponto de vista do levantamento em épocas diferentes, com possibilidade de comparações, né? E, ao mesmo tempo, a gente, da área de engenharia cartográfica, a gente se dá de assunto que existe na área de geologia sedimentar, geologia do quaternário e também geomorfologia, onde a gente tem efetiva contribuição nessa parte do mapeamento, né? E, ao mesmo tempo, dando atenção a séries históricas, que é o que se exige, né, de planos diretores municipais. O próprio projeto Orla já sinaliza iniciativas dessa natureza. A gente, desde que entrou na universidade, lá como aluno, a gente já se deu conta que a nossa área é inter e multidisciplinar, sempre interdisciplinar como por natureza, né? E, de alguma forma, uma das coisas interessantes que a gente observa é que você trabalhou com o campo de dunas um pouco longe da linha, um pouco longe, que eu digo assim, não necessariamente na linha d'água, né? Na praia, naquela região. E, ao mesmo tempo, a gente observa que os sedimentos que compõem as dunas, eles podem ter interferência das ondas trazendo material da plataforma continental rasa e, ao mesmo tempo, também por descarga de rio, né? A gente tem os sedimentos com idades diferentes. As dunas, elas podem ser jovens, podem ser maduras, e isso aí é interessante, a gente ter um reforço dessa dinâmica que tem de campo de dunas, né? Aqui em São Paulo, o litoral de São Paulo, ele é fraquinho de dunas, né? Porque o vento aqui não é muito bacana, a orientação aqui do litoral de São Paulo, ela não permite tanto dinâmica do vento sobre o material. O campo de dunas que tem no litoral de São Paulo, do que sobreviveu é na Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Muita coisa de dunas aqui que existia foi arrasado, né, pela ocupação.
Uma das coisas importantes que você trouxe, que é legal, é a taxa de soterramento, que isso é importante, a gente ter a dimensão de quanto que essa taxa ocorre, né? O vento pode mudar a direção, mas tem uma predominância de orientação de vento. No Nordeste, o vento Nordeste-Sudoeste é o predominante, no litoral norte do Rio de Janeiro também, Espírito Santo. Então, a gente tem nessa região, grande parte do litoral brasileiro, uma predominância de vento nordeste e sudoeste, que promove esses deslocamentos, né, de sedimentos para dentro da área do continente, né? Uma das coisas também que você traz aí em termos de conclusão, que é bacana, é públicas, né? A necessidade de investimento junto aos municípios ou os governos estaduais no campo de promover projetos interdisciplinares, não só projetos executivos que envolvam mapeamento pelas instituições, também as universidades participando também dessas iniciativas, testando e validando metodologias, né? Isso aí é muito bacana. Um aspecto também em relação às dunas que é rapidinho, é a questão da necessidade de você ter o relativo e o exemplo, os desníveis entre os pontos na superfície da duna é de importância grande para geólogos, né? Para você entender as estruturas, entender como se comporta, como é a textura da superfície do campo de duna, do ponto de vista das feições que lá ocorrem, né? E, ao mesmo tempo, também, a grande parte das vezes, as dunas exigem também um mapeamento envolvendo altitudes, né? Porque os trabalhos de séries históricas, de comparação, é através das altitudes, de fato, sejam elas que podem ser usadas aí como elementos de comparação e calcular. Na verdade, a gente está falando de engenharia, né? A gente está falando de dados analíticos, né? De gerar tabelas, números, que permitam essas comparações serem feitas de cenários diferentes para épocas diferentes, né? Ainda nessa questão aí das dunas, a gente tem que lembrar também, que a gente aprende um pouquinho quando estuda isso, que o transporte desses sedimentos ele pode ser dado de formas diferentes, né? Por arrastamento, por saltação ou por flutuação aérea. E a capacidade do vento, a competência do vento, ela é um pouquinho variável, dependendo da época, né? E deixa eu ver, acho que eu pulei uma coisa importante aqui, eu fiz umas anotações, acho que sim. Sim, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu andei trabalhando com dunas, que são a Dama Branca em Cabo Frio, a Duna de Peró, que soterrou praticamente o condomínio de Lucro inteiro, e tem também a ilha de Cabo Frio. Então, o campo de dunas tem associação, por exemplo, com os sítios arqueológicos. Então, é importante a gente, da área de mapeamento, a gente também dar suporte a pesquisas que vão no campo da arqueologia. Então, na ilha de Cabo Frio, são dunas escalonadas, e ali você tem um sítio arqueológico de Sambaqui valioso. Parte desse sítio está submerso e parte do sítio está imerso. Então, é interessante a gente falar um pouquinho sobre porque o conjunto de oportunidades e de aplicações dos métodos, sejam eles LiDAR, sejam GPS ou outros métodos, isso torna, assim, faz uma diferença imensa na área de geomorfologia. Os geólogos são, assim, entusiasmados com a cartografia nessa parte toda dos mapeamentos, né? Com relação ao turismo, que você trouxe, também é um negócio bacana, porque, às vezes, a gestão pública local ela não tem uma visão integrada, ampliada, em relação a essa dinâmica do litoral. É verdade. E deve você criar um campo de dunas com visitações controladas, com capacidade de suporte medida, com uma infraestrutura de visitação, como você trouxe o caso do Canadá, e as trilhas interpretativas. Você pode investir em trilhas interpretativas. Alemanha, países aí que são pioneiros em trabalhar com unidades de conservação, trilhas interpretativas, né? Então, acho que é bacana isso mesmo. E no final você falou aí, eu vou encerrando aqui minha fala, só para a gente abrir para o pessoal que está presente, e você falou uma coisa que é bem interessante. Você falou que o mapeamento revelou, apresentou, identificou, evidenciou e denunciou também. Então, eu estou ampliando um pouco os verbos que você usou, porque, na verdade, a cartografia é isso, a engenharia cartográfica, a agrimensura, ela está
contribuindo de forma bem bacana, tanto que a gente viu fotografia aérea, viu uma imagem LiDAR, né? O quanto que a gente pode ter de detalhamentos valiosos para a interpretação. Então, a textura do terreno, da superfície da duna, tem um colega meu geólogo, Carlos Guedes, que atualmente é professor da Federal do Paraná, ele trabalhou com as dunas do Maranhão, com a parte da estrutura, aquela estrutura da superfície, e usou técnicas indiretas de mapeamento também. E isso é de importante valor para os geólogos também. Então, a gente trabalha com essas interfaces, são bem produtivas, a cartografia evolui, assim como outras áreas, do ponto de vista de métodos e técnicas, instrumentos e tudo, e, ao mesmo tempo, a gente observa um produto grande que abre, né, a partir dessa fala sua, Marta, como que abre para oportunidades outras de emprego dessa tecnologia. Claro que a tecnologia em ambientes urbanos ela tem umas dificuldades, ambientes vegetados têm lá particularidades, mas em áreas abertas como o Campo de Dunas, é um investimento nessa tecnologia assim, de forma quase que imperativa, para que você tenha resultados confiáveis, dentro do que se espera num mapeamento digital de fato, né? Cumprindo as exigências aí das escalas de mapeamento, e é mais ou menos isso. Márcia, eu fico feliz de você ter compartilhado com a gente aqui essa sua experiência, que não é tão recente, né? Foi um pouquinho lá na época do seu doutorado, mas que está válida, né? Em termos de metodologia, está válida também no encorajamento de outros pesquisadores, de investir também em métodos dessa natureza, né? Eu vou, Márcia, agora abrir para o público que está presente, eu peço que as perguntas venham de forma direta. Eu vou olhar o chat aqui, mas eu acho que a pessoa pode abrir o microfone, falar com a Márcia aqui que está conosco, né? Então, eu vou deixar aberto agora para o pessoal se manifestar, né? A gente tem aqui uma quantidade de gente da área de cartografia e mensura de fato, né? Então, pessoal, quem tiver interesse, abre o microfone, fala aí com a gente. É só a gente seguir uma ordem de instrução aí, mas aí se alguém quiser falar alguma coisa, nós somos aí um total de 16 pessoas, né? E pode ser no chat, a pessoa bota assim, quero falar, ou então quero uma inscrição para falar, aí segue uma ordem aqui da fala de cada um, a gente tem que dar chance de todo mundo ter o espaço de fala por aqui, tá bom? Se quiser comentar alguma coisa, Márcia, enquanto o pessoal fica encorajado a fazer pergunta, pode comentar um pouco aí. Vai, diga aí. Pois é, obrigada aí, Gilberto, porque você fez um resumo brilhante de tudo, né? E como é importante a gente preservar, como é uma área realmente de grande interesse imobiliário, né? A gente precisa muito conversar sobre isso. Porque quantas áreas são ocupadas totalmente as dunas, e aí depois começa o problema de erosão costeira, né? E as pessoas perdem seu bem, né, material, porque não teve instrumentos que realmente monitorassem, né, aquela obra. E é um problema que acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. No mundo inteiro. Lá na praia de Peró, em Cabo Frio, é um grande empreendimento que pressionou muito, durante muitos anos lá, a construção de um Mediterrâneo, aquele hotel de luxo, só que isso foi interrompido, né? Porque aquela coisa, né, Márcia? Campo de Dunas, no cenário hoje, daqui a 5 anos, 6, 7, 8, modifica muito. As dunas alteram muito a paisagem, né? E é esse tipo de pensamento, de conhecimento que deveria ser. O Janderson Alberto Nobre da Silva deu boa tarde para você. Ele é estudante de Geografia da Federal de Pernambuco. Após a obtenção dos dados através do LiDAR, a senhora validou os resultados do campo como forma de garantir os resultados do LiDAR? É uma pergunta para você, Márcia. Ah, sim. Sim, porque a gente voltou à área várias vezes, né? Para fazer vários testes, porque como estava iniciando ainda o uso de LiDAR no mundo inteiro, né? Então, essa pesquisa a gente teve que voltar diversas vezes ao campo, e os resultados foram surpreendentes, porque em 1998,
3 anos antes, eu fiz um modelo digital do terreno aqui de Olinda, com GPS. E aí, naquela época, eu tive que digitalizar todos os pontos em tabelas para gerar o modelo. Para você ter uma ideia, eu tive lé em todos os meus dedos, porque eu digitalizei 10 mil pontos. E ele me dava 100 mil pontos por segundo. Então, a precisão foi fantástica. E a diferença foi imensa. Ainda mais, como eu falei, que era uma área onde você não tem pontos foto-identificáveis com clareza. O que é ponto foto-identificável? Cruzamento de estrada. Não. É uma área toda branca, né? Porque os sedimentos são claros. Né? Então, o LiDAR realmente representou como uma excelente ferramenta de mapeamento dessas áreas. Isso mesmo, é bacana esse tipo de situação e de esclarecimento, né? Uma das coisas importantes também é a gente entender que o método e a técnica do LiDAR gera uma nuvem de pontos assustadora, né? Você tem um volume de dados a tratar imenso, né? E na área da fotografia, a gente tem sempre em mente aquela questão do produto final, o uso daquele produto final e da precisão, né, que a gente pode alcançar, da exatidão que a gente pode alcançar sobre a superfície expressa por meio das coordenadas tridimensionais. Então, é esse rigor que a gente tem que ver em que medida a gente resolve o que tem de demanda sobre o uso daqueles documentos, né? A Andréa Carneiro, né, também está fazendo uma pergunta. Professora Andréa, se a senhora quiser ir abrir o microfone, pode falar, sem problema, Andréa. Mas eu vou ler o que você escreveu, Andréa. Boa tarde, Marta. Esses resultados foram divulgados para gestores públicos? Houve alguma manifestação de interesse em fazer monitoramento periódico ou replicar essa técnica e método em outras áreas? Olha, nós, na época, apresentamos na prefeitura, né, lá do Rio do Fogo, mas, assim, a gente continuou trabalhando, mas em Pernambuco, né, por conta desse trabalho que foi divulgado em algumas revistas internacionais, inclusive, e foi publicado também livro, né? Então, eu sempre, assim, sou chamada aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente trabalhou no diagnóstico, né, do litoral de Pernambuco para fazer obras de recuperação da orla. Então, agora, em Rio do Fogo, realmente é um município longe, né, de Recife, eu nunca fui chamada outra vez. Mas aqui em Pernambuco, sim, a gente continua sempre trabalhando, né? Acabamos agora de produzir também um diagnóstico, onde a gente está monitorando as obras de recuperação do nosso litoral. Porque aqui em Jaboatão, Gilberto, teve um município chamado Jaboatão dos Guararapes, que teve prédios que balançavam. Quando a água vinha, além de inundar a garagem do prédio, o prédio balançava. E nós fomos convidados para fazer algumas análises. E agora, através de algumas pesquisas, e um relatório que está saindo agora, pela Propesc, a gente monitorou essas obras. Houve uma obra de engordamento de praia, que foi um sucesso. Realmente recuperou a praia de Jaboatão. E o planejamento era recuperar toda a nossa orla da região metropolitana do Recife, que Paulista também está tendo erosão, aqui numa parte de Boa Viagem também está tendo erosão, mas, infelizmente, por falta de recursos financeiros, eles não continuaram o projeto. Fizeram Jaboatão e não fizeram o resto. Agora, eu não sei, né, se a gente trabalhou exatamente no estudo de impacto ambiental para essas obras, né? Sempre a gente é convidada a trabalhar nesses estudos de impacto ambiental, sabe? E a obra foi realizada por uma empresa de Miami, a mesma empresa que fez a engorda de Miami, que se chama Coastal Plain. Ela fez a engorda de Jaboatão dos Guararapes. Uhum. E é curioso que os municípios reagem de forma diferente, né, em relação a essa questão da dinâmica do litoral.
Eu trabalhei no norte do estado do Rio, na região de São João da Barra, em Atafona. Nossa, eu trabalhei 10 anos lá, fazendo medições, claro que no começo com mais intensidade, depois monitorando, e acompanhei a gestão de uma prefeita 2 vezes, né? 2 vezes a moça foi prefeita, até você chegar à Defesa Civil, eles se instrumentalizarem, você convencer técnicos da prefeitura a respeito do valor que tem, do monitoramento. Você acredita que o plano diretor municipal ainda não tinha incluído erosão, dunas, como tema? É difícil, né? É difícil. E eu estou falando de um município pequeno. Aí você já está falando de municípios aí próximos da região de Recife, né? E o próprio Recife, né? Jaboatão já teve uma moça numa live que é pernambucana aí da região que já relatou essa questão aí de prédios aí nessa região. E aqui em Santos tem prédios tortos também, porque o polo era lamoso, né? Era a região de Manguezal, né? Então você tem essas necessidades que a engenharia dê conta do monitoramento e das perícias, né, que podem ser, ao mesmo tempo, requisitadas, né? Mas é importante a gente ter também essa insistência nossa, do ponto de vista de mostrar que no mapeamento se revelam coisas que nem sempre se percebe a olho nu. Isso é a área da gente, ou seja, a engenharia cartográfica e de agromensura se encarregam dessa parte. Então, ao mesmo tempo, a gente insiste um pouco nessa questão dos projetos investirem nesses profissionais da área de cartografia e agrimensura, para que a gente tenha também uma possibilidade de mostrar o trabalho da gente do ponto de vista da seriedade que é tratar também de questões aí de engenharia civil agregadas à área da gente, questões de geomorfologia, de geologia sedimentar também. A dinâmica do litoral exige essas análises integradas, de fato, como você colocou, né, Márcia? E isso aí é o que a gente busca do ponto de vista também com os alunos, que a gente é professor, né, com base nos alunos, e também vai ampliando o conhecimento dos alunos e ampliando também as possibilidades de trabalhos aí que possam surgir em função de demandas da dinâmica costeira, né? Mais alguém aí tem alguma questão? Pode ser um comentário, pode ser uma pergunta. Temos aí um grupo aí presente agora, né? Uma das questões que aparecem também em relação a essa questão do mapeamento digital é essa questão das altitudes, que é uma encrenca, e o litoral, cada um faz o seu levantamento com uma referência altimétrica diferente, então quer comparar, é uma tristeza, ou seja, você tem conflitos aí de vários, né? Inclusive eu soube, né, já faz algum tempo, de projetos em Olinda, em Recife, que também não conversavam entre si nessa parte do monitoramento. Então, e são cidades importantes, né, que têm um patrimônio histórico aí, mundial, inclusive, vinculado a uma questão de preservação, né? Mais alguém tem pergunta? Eu só estou agora enchendo linguiça aqui, falando de algumas coisas que vem na cabeça. A professora Simone, agradeço a presença dela. Alguns daqui que estão presentes eu conheço, né, já conheci. Eu lembro da professora Simone, também da Federal de Pernambuco. Tem a professora Neves, que trabalhou agora comigo nesse projeto, ela coordenou o projeto. Eu não conheci, a Maria das Neves, né, Gregório? Nevinha, está aqui como Nevinha. Então, bacana. E Pernambuco, né, como pioneira em muita coisa aí no Nordeste em relação ao curso que existe lá de mestrado, também doutorado, e o curso de graduação, né? Quando eu estive em Recife, logo no começo dessas minhas visitas a Recife, a Federal de Pernambuco, eu vi que Recife é uma cidade que tem arquiteto pra caramba, é muito profissional de arquitetura e urbanismo em Recife, né? Que demandam também muita coisa de conhecimento nessa área de geoprocessamento, né? Eu me lembro que tinha um curso de especialização que estava cheio de arquitetos querendo aprender esses assuntos que envolvem cartografia, né? Para dar conta também dessa parte de não só de preservação de patrimônio arquitetônico, como também da profissão de um arquiteto urbanista, né? Aqui na Federal de São Paulo, na Zona Leste, na cidade de São Paulo, que é no município de Itaquera, foi inaugurado esse ano o curso de Geografia. Eu estou dando aula lá, comecei a dar aula esse ano, e é o Instituto das Cidades, é inclusive uma unidade da Universidade Federal de São Paulo,
que tem um projeto pedagógico assim, super inovador, super de vanguarda, muito bem pensado. O único problema é que do governo Dilma para cá, a gente não tem dinheiro para comprar um tijolo, para construir um prédio, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui em São Paulo, na Zona Leste, né, projetos aí de outros cursos de graduação que ainda não foram consolidados. O de Geografia foi o primeiro esse ano, e um grupo excelente de 15 professores, são geógrafos, advogados, arquitetos, historiadores, muito bacanas, né? Um grupo de 15 professores recém-concursados, são mais novos até do que eu aqui na Unifesp, mas com empenho grande, dá conta dessa questão aí de interdisciplinaridade, de projetos coletivos, né? E trabalhando com a comunidade local, com a representatividade local e com foco também nas políticas públicas, né? Que é uma das questões aí que mais toca a gente, é você ter políticas públicas inclusivas, respeitando diversidade, respeitando projetos interdisciplinares, ampliando possibilidades de interfaces, né? Porque a gente é da engenharia, a gente tem a interface com várias áreas, né? A gente já faz isso já desde que começou na universidade, lá como estudante, a gente já percebeu isso, né? E é isso, né? A gente tem aí um monte de oportunidade de estar junto aí. A professora Simone, aí, parabéns para o evento, damos parabéns à Márcia, né? E saudades aí do pessoal do Federal de Pernambuco, né? Eu sempre sou muito bem acolhido, já várias vezes estive aí, pena que eu nos últimos anos não voltei aí, colaboro com o Singel, aí, com o grupo do Singel, mas é isso, Márcia, a gente está aqui satisfeito com você ter compartilhado com a gente essa sua pesquisa, né, essa frente de trabalho, né. Mais alguém com perguntas aí agora? Se vocês não fizerem perguntas, eu vou falar demais aqui, aí vocês vão começar a sair da sala, porque eu sou chato, falo coisa demais. Mas se vocês quiserem intervir, abrir o áudio também, podem abrir o áudio, né? As pessoas ficam inibidas de abrir o vídeo, né? Mas se quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio, né? Só para vocês se entenderem aí mais um pouco aqui a Universidade Federal de São Paulo, onde eu estou trabalhando, né? Há 7 anos, o Instituto do Mar, onde eu trabalho, ele tem frentes de trabalho que envolve o homem e o mar, né? Essa relação do homem com o mar também. E é nesse eixo que eu também tenho atuado aqui e trabalhado com interface, com trabalho de campo com os alunos, né, em praias arenosas, ao mesmo tempo interagindo com a comunidade local. E aqui tem um parque estadual, o Parque Estadual da Restinga de Bertioga, que é onde eu já fui conselheiro por 2 anos, no Conselho Consultivo, e a gente aproxima os alunos também para entender um pouco as encrencas que acontecem na área de ocupação, ou seja, o uso do território, seja ele dentro ou fora dos parques estaduais. Então, isso aí é um assunto que já vivenciei lá no Rio, na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Itaipava, Ilha Grande também, e aqui em São Paulo a gente tem mais frentes de trabalho tratando dessas encrencas, e aqui tem ainda mais coisas, né? Porque tem comunidades indígenas dentro de parque estadual, né? Ou seja, existem mais elementos, outras dimensões que até então não eram muito dada atenção, né? E aqui a gente tem o professor Davis, esse que eu comentei lá no começo, que vai dar uma palestra para a gente, ele vai trazer a experiência dele com essas comunidades tradicionais, e isso é bem bacana. Eu me lembro muito da Márcia lá com o Canadá também, trabalhando lá na pesquisa, né? Com essa aproximação que ela teve no Canadá, que também já era um trabalho do Brasil naquela ocasião, e você começar a dialogar com as comunidades tradicionais, né? Tem projetos do próprio IBGE, eu não me lembro mais ou menos em que época foi, que trabalhou lá na região de Búzios, né, com populações tradicionais, e pessoal de psicologia social também. Então, a engenharia cartográfica, a agrimensura, acaba naturalmente cruzando, né, com pessoas de outras áreas que pensam o coletivo. E é no campo do coletivo que a gente... Fala, Andréia. Eu queria fazer um comentário só. Tem uma área do cadastro, que é o cadastro marinho, que a gente não ouve falar aqui no Brasil, né?
é uma coisa que eu gostaria de começar a mexer, porque é fundamental, né? Os países do mundo trabalham com isso, porque a questão do que você estava fazendo aí, falando da posse, do uso, nas áreas costeiras e também dentro d'água, né? Porque você tem, de acordo com a legislação, as diversas possibilidades, né, de uso para lazer, para pesquisa, de acordo com a posição, né? Então, países como Portugal, por exemplo, que tem mais área debaixo d'água do que em cima, né? Trabalha muito com cadastro marinho. O pessoal lá do Canadá mesmo, lá de New Brunswick, tem uma área específica de geodésia e cadastro marinho. Mas aqui no Brasil, eu não conheço esse tipo de trabalho, né? Eu comecei a pensar sobre esse assunto, pesquisar um pouco, mas estou esperando que uma aluna queira fazer um TCC para a gente começar a falar sobre isso, mas é muito importante. É demais, André. Inclusive, quando a gente vai na área de arqueologia subaquática, eu tenho duas colegas que são arqueólogas, historiadoras, uma delas está até nas Rias de Aveiro, em Portugal, que é um complexo de muitos sítios arqueológicos lá, históricos. Mas, independente da arqueologia histórica ou pré-histórica, essa é o cadastro marinho, né, do mapeamento do fundo do mar, não só pensando o uso do homem, como também da dinâmica, né, que há no fundo marinho, isso é o que se conversa muito com a geografia marinha, que foi lançado um livro pelo professor Dieter e a Flávia Lins de Barros, recente, eu vou mandar um link para o e-mail das pessoas, e que traz a discussão da dinâmica do fundo marinho, da plataforma rasa principalmente, independente dessa questão do talude, do petróleo, de águas profundas, mas a própria plataforma rasa dos ambientes marinhos e também dos rios, né, que desembocam no mar, esse mapeamento e o monitoramento do marinho acaba sendo necessário, né? Então, André, você traz uma frente de trabalho, né, que no Brasil é pouco conhecido, pouco explorado, mas que dá assunto demais para a gente, ainda mais você que é super especialista na área de cadastro, né, de multiplicação. André, bom saber que isso aí pode ser uma frente interessante aí de TCC de aluno que gera muita coisa bacana. Curiosamente... Márcio também vai falar sobre o assunto, Gilberto. Então tá, fala, Márcio. Boa tarde, meu nome é Márcio Brito Bonifácio, eu sou engenheiro cartógrafo do IBGE da Bahia. Professor, Márcia, primeiro, parabéns. Me chamou muita atenção no seu trabalho a parte de dunas, porque antes de trabalhar no IBGE, eu saí de Pernambuco e fui trabalhar na Universidade Estadual do Maranhão. E eu trabalhei com um professor da UFMA, nas dunas, num projeto do Estado do Maranhão, do governo, né, para traçado da estrada que iria até a região aquela região de dunas em Barreirinhas. No Lençóis Maranhenses, né, Márcio? Lençóis Maranhenses. Pronto. Então, ali nós encontramos, na época, fizemos os estudos sobre vegetação e a retirada da vegetação, tanto é que a estrada que vai hoje até Barreirinhas, para ela ser asfaltada, ela teve que ser deslocada até 30 quilômetros para o sul devido a dunas, porque se tirasse a vegetação, causaria movimentação enormes dessas dunas e não daria passagens, né, automotivas. E sobre o professor, né, e seu trabalho também. O que é que acontece? Ele falou da área de Atafona, falou da área de Búzios. Em 2017 e 2018, o Ministério do Meio Ambiente fez um convênio com o IBGE para a gente fazer um estudo de linhas de costa? Para uma nova linha de costa, mas foi integrando a rede altimétrica do IBGE com
a rede que a gente já tem, que é a rede, vamos dizer, interna, com a região costeira. Então, hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro, nós fizemos esse trabalho em 2017, 2018, na região vinda de Macaé até São Gonçalo, passando por Niterói, tá? Ou melhor, nós chegamos praticamente ao Rio de Janeiro, porque ficou faltando um trechinho para nós passarmos dentro do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos uma rede altimétrica nova, aonde ela é bem na região costeira, né? Em toda, a gente veio de Macaé até... Eu fui o supervisor desse trecho, né? Eu ia daqui de Salvador para o Rio de Janeiro acompanhar tanto a implantação dos marcos como a medição. E existia a ideia da gente acabar fazendo toda a costa do Rio de Janeiro, primeiramente, essa rede, que ela é na beira da praia mesmo, tá? Na região de Cabo Frio, nós fizemos, por exemplo, naquela região toda de Areal, né? Na beira da praia, naquele centro de Cabo Frio, Arraial do Cabo, toda aquela região dos lagos, e fomos até Niterói. O que acontece? Só que, infelizmente, nós paramos esse projeto. Esse projeto, a segunda parte dele, era a gente terminar toda a costa do Rio de Janeiro e depois seguir para Pernambuco, porque o MMA queria que fosse em Pernambuco e Paraíba, né? Era a gente fazer, tanto é que nós fizemos uma nova rede altimétrica do Porto de Suape, conectando a estação maregráfica que tem no Porto, o ano passado. E a ideia nossa era já começar a preparar, já em Pernambuco, alguns trechos dessa rede, já ligando mesmo a parte de praia, tá? Porque a gente tem na BR-101 e em outra, eu agora me esqueço, uma rodovia de APE, PE60, eu acho. Não, a PE que passa por Ipojuca. É PE60. Pronto, ali nós fizemos também novos marcos. Uma nova linha que vai até Maceió. E a ideia é levá-la fazendo circuitos junto ao litoral, tá? Existem, infelizmente, a gente está conversando aqui assuntos que, infelizmente, não se conecta, assim, e nós trocarmos ideias. Por exemplo, a gente fez isso aí para a Suape, né? E já estávamos adiantando para o nosso trabalho, tá? Então, já fizemos uma parte desse trabalho, aonde, por exemplo, nós temos um trabalho feito em 2 anos, que eu participei junto com, você conhece, o engenheiro Newton Ribas, que é meu chefe aqui, né? Também é cartógrafo. Nós fizemos um trabalho belíssimo de mais de 2.000 pontos, num grid de 2 em 2 quilômetros, de gravimetria na região metropolitana de Recife, né? Então, assim, tem vários dados e projetos que ficam perdidos, porque, infelizmente, não existe essa conexão mais forte, às vezes, das geociências do IBGE com a academia. Eu acho que, assim, algumas coisas a gente tem tantos dados que ficam perdidos, tá? Então, professor, nessa área que o senhor estava falando, de Cabo Frio, eu trabalhei 2 anos colocando uma nova rede altimétrica, e ela é conectada de Macaé até hoje, praticamente em Niterói, com marcos de 2 em 2 quilômetros, 700 e 700 metros, tá? Onde eles passam bem na região litorânea, que a ideia era fazer essa nova linha de costa do Brasil, né? A área de campo laboratório foi a costa do Rio de Janeiro. Só que nós não chegamos a terminar a parte que passa pelo Rio de Janeiro e vai até o norte de São Paulo. Márcio, realmente é importantíssimo essa densificação altimétrica, principalmente do litoral pernambucano, que toda vez que a gente vai procurar um mar, está destruído.
aqui a gente não encontra no litoral quase nada para se amarrar. E isso prejudica muito os trabalhos de linha de costa, de levantamento altimétrico, dessa linha de costa pernambucana. Então, vocês estão de parabéns aí, né, por densificar essa área com 2.000 pontos, é muita coisa, né? E que bom que vocês conseguiram fazer no Rio de Janeiro também, né? Chegando até Niterói, de Macaé, Niterói, foi muito bom, né, Gilberto, essa densificação da rede altimétrica. Claro, a rede altimétrica do IBGE, ela tem faz um tempo, né, que minha dissertação de mestrado eu fiz o ajustamento, né, em 89, muito tempo atrás, mas eram 60.000 RMs. Hoje eu não sei quantificar quantas são, tem que consultar no site, mas uma boa parte, mais de 60% já estava destruído naquela época, né? Mas essas destruições são por conta de obras, né, intervenções variadas e falta de conhecimento também, né? O que há de avanços aí do IBGE são as estações maregráficas, né, no litoral brasileiro, já há alguns anos, que permitem a conexão aí com outros levantamentos, mas essa questão da altimetria é sempre o gargalo, é sempre onde há conflitos dos engenheiros civis, das obras, dos arquitetos, em relação a essas comparações aí. E tem investimento no litoral, empreendimento, que se situa em áreas de risco, né? Esse que é o grande problema também, é não conhecer a dinâmica do litoral do ponto de vista dos investimentos que ocorrem no litoral, de empreendimentos, sejam residenciais, unidades residenciais, ou condomínios, ou no setor aí também comercial e industrial. Então, bom saber que o Márcio teve essa frente de trabalho e com o estabelecimento de novas RNs, isso é um avanço grande para essa região aqui do Rio de Janeiro também. Mais alguém com alguma pergunta, né? Esse assunto de altimetria me interessa, mas deixa quieto, porque senão eu vou falar de altimetria o tempo todo, né? Porque é um assunto que eu sempre gostei, né? Sempre fiz aí, colaborei lá no IBGE, porque eu fui do IBGE durante um período, 5 anos, né? Antes de me tornar professor, né? Mas, de qualquer forma, é bacana isso aí. E esse livro que foi lançado recente, de Geografia Marinha, como eu falei, né? Ele tem uma interface grande com o que a professora Andréa Tenório trouxe do cadastro marinho, né? Eu vou entrar na onda de desenhar alguma coisa de PIBIC, né, de projeto de iniciação científica para aluno, se o ano que vem a gente tiver recursos, né, do CNPq, para que a gente tenha aqui em Santos, com base na batimetria, por exemplo, né, que a gente tem, investir um pouco na plataforma rasa aqui na entrada do Porto do Santos, né, que envolve do lado do Guarujá e do outro lado do Santos, e tem a Praia do Góis, que é uma praia pequenininha, aqui no município de Guarujá, que tem erosão. Que, historicamente, é uma praia muito estudada aí, envolvendo erosão de praia. E aí, pessoal, mais alguém quer fazer pergunta? A gente está aqui com a Márcia Carneiro. Márcia, quer comentar alguma coisa? Porque se as perguntas começarem a finalizar, a gente vai quase que finalizar aqui a nossa participação. Quer comentar mais alguma coisa, Márcia? Não, agradecer, né, a participação de todos. Obrigada aí, Andréa. Eu gostei muito dessa sua intervenção, né, do cadastro marinho. Isso é muito importante para o Brasil, né, que a gente ainda não tem estudo sobre isso, realmente, Andréa. Eu ainda, assim, em vários congressos que eu participo, ainda não vi ninguém trabalhar com isso. Muito bacana, necessário e importante, né? E é uma coisa curiosa que no litoral, na plataforma continental, tem minerais de alto valor, né? Para uma muita coisa. Tem um placer, né? Tem uma região aqui do Sudeste muito valiosa, mas o cadastro marinho que a gente está falando, que a Andréa trouxe, vai além dessa questão de exploração mineral, né? É o cadastro marinho pensando no uso do litoral, da zona costeira. E isso na arqueologia é importantíssimo, né? Porque o descarte de objetos que fazem parte de sítios arqueológicos tem relação com o uso do litoral pelo homem em períodos variados aí da história do Brasil, né? No caso brasileiro, né? Mas é isso, Márcia, agradeço a você mais uma vez, a simpatia. Obrigada também. A sua competência aí como engenheira do IBGE, compartilhando com a gente aí
a pesquisa que você fez na Federal de Pernambuco, e agradeço a todos os presentes também. Todos terão certificado, é só mandar fazer a inscrição até meia-noite naquele site que eu coloquei ali. E aí eu deixo aqui, então, um abraço para todos também, a presença de todos aí. Se não houver mais nenhuma pergunta, a gente vai dar por encerrada aqui a nossa participação, Márcia. Obrigado de novo, Márcia. Obrigada também pelo convite e obrigada a todos aí pelo participar da reunião aí. Da nossa. Bom, tchau. Tá ok. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tá. Obrigado.